dia a todos. Vou falar hoje sobre o tema O Deus da Previdência, baseado no segundo livro dos Reis, inicialmente capítulo 4. E vamos destacar aqui alguns versículos. Segundo Reis capítulo 4, a partir do verso 8, vamos ler os seguintes versículos. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual convidou para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ponhamos ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Assim, vindo ele a nós, para ali se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então, inicialmente eu quero discorrer um pouco sobre este ponto, que essa mulher sunamita da região de Sunem, deveria ser uma cidade de Sunem, por isso ela é chamada de sunamita, ela aparentemente interessou-se por ver o profeta Eliseu. Ela percebeu que ele era um santo homem de Deus. Como eu já disse em outra oportunidade, a expressão homem de Deus significa literalmente profeta. Ele era profeta, ela reconheceu isso. Não sei de que maneira, mas ela reconheceu que ele era um santo homem de Deus, um santo profeta. E ela então moveu-se de interesse e o convidou para comer pão na sua casa. Esse comer pão aí é genérico, né? Pode significar qualquer alimento para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, por aquela casa, ela o chamava para comer pão. Então ficou um local onde o profeta era hospedado. E então ela até intercedeu junto ao seu marido, não somente para dar pão ao profeta, alimento, mas ela sugeriu ao marido que fizesse um quarto, um pequeno quarto junto ao muro. Interessante que é um pequeno quarto junto ao muro. E dentro daquele quarto uma mobília, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Podemos refletir que essa atitude dessa mulher rica, ela pode representar a provisão de Deus para o profeta. O profeta Eliseu era um homem fiel a Deus, servia a Deus com fidelidade. E então, Deus pode ter colocado no coração dessa mulher, ela sustentar esse profeta. Aqui a iniciativa foi da mulher, né? No caso da viúva de Sarepta de Sidom, não foi dela a iniciativa, né? Interessante que lá, em Sarepta de Sidom, era uma viúva estrangeira. Nesse caso aqui, certamente era uma mulher judia e era uma mulher rica. A tradução correta é rica, né? As melhores traduções são que registram uma mulher rica. Aliás, em toda a Bíblia, é o único lugar onde aparece a expressão uma mulher rica. E aí então podemos ver a providência de Deus, né, para sustento do profeta, já que ele tinha exclusividade no ministério, né? Era dedicação exclusiva. Agora, se olharmos para o lado da mulher, nós vemos uma bondade no coração dessa mulher. Não teve uma atitude altruísta. Ela se interessou para alimentar aquele profeta, não somente alimento, mas também a hospedagem, providenciou aquele pequeno quarto e tal. Me parece que tudo que está na Bíblia, na verdade, é para ensinamento nosso. E essa mulher, com certeza, é colocada como exemplo para nós. Vamos ver o desdobramento dessa atitude da mulher. Então, em primeiro lugar, ela
demonstrou ela investiu, né, a sua bondade, a beneficência, ajudou o profeta. Na verdade era o profeta e o seu discípulo, que era Geazi. Então esse é o primeiro destaque. Em segundo lugar, vem a recompensa. Aparentemente essa mulher recebeu uma recompensa. Vamos ver aqui. A partir do verso 12, vai dizer o seguinte. Então disse a seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Então vemos aí essa questão. Provavelmente essa mulher era uma mulher nova ainda, mas o seu marido já era velho. Por isso ela não tinha filho. Os motivos por que ela casou com ele não sabemos, mas me parece que dentro da cultura da época era comum isso aí, né? Talvez até hoje em alguns lugares. Disse então ele, por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. Então vemos aí, de alguma maneira, houve um milagre, né? O profeta deu a palavra, basicamente. Nós sabemos que Eliseu era um profeta tremendo, né? O que ele dizia, geralmente Deus respaldava. Então vemos aí então a bondade dessa mulher para com o profeta, recompensada na forma desse filho. Ela nem pretendia, ela não tinha nem esperança, acho que ela nem cogitava de que ela pudesse um dia ter um filho, já que o marido dela era velho. Mas o profeta, percebendo aí podemos até entender que Deus colocou no coração do profeta, porque Deus sabia a necessidade, né, que ela tinha, o desejo que ela tinha de um filho. Lembra o Salmo 37, que diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então a história poderia terminar aí, né? Poderia colocar aí a epígrafe: e eles viveram felizes para sempre. Só que a história não terminou aí. Aí geralmente eu digo, nós estamos sempre aprendendo a conhecer a Deus. Quem é Deus, como é que Deus age. Às vezes as coisas que Deus faz não tem lógica aos nossos olhos. E é o caso aqui, porque depois desse desfecho aí, acontece uma tragédia na vida da mulher e o seu filho vem a falecer. Verso 18. Crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que faziam a colheita. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. Então aí o filho dessa mulher morreu. E aí podemos imaginar os pensamentos que vieram ao coração dela. Alguém ia dizer assim, né? Hoje, algumas vezes, as pessoas dizem assim: porque Deus fez isso, né? Nós não compreendemos a Deus. Como é que Deus faz um negócio desse? Ou então foi o diabo, né? Tinha uma legalidade na minha vida, por que o diabo fez isso, né? Devia ter algum pecado que o diabo reivindicou para levar esse filho. E tem todo aqui um desdobramento, a maneira como ela foi procurar a ajuda do profeta, lá no Monte Carmelo. E eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas só vou mostrar o seguinte: muito semelhante à viúva de Sarepta de Sidom, e lá foi o profeta Elias, a maneira como Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta de Sidom, Fenícia. Agora é o profeta Eliseu que ressuscita o filho dessa mulher viúva. Aliás, essa mulher não era viúva, né? Essa mulher
cujo filho tinha morrido. Aliás, já que eu falei aqui no profeta Elias, eu quero dar a seguinte opinião. Meditando nessa questão da tipologia, eu entendo que o profeta Elias, ele é uma figura da igreja. No Novo Testamento, o espírito da profecia que estava sobre Elias, o espírito da profecia que estava sobre Elias é o mesmo espírito que estava sobre João Batista, e tudo indica que é o mesmo espírito que estará sobre a igreja dos últimos dias. A igreja verdadeira, né? Porque nos últimos dias haverá duas igrejas. A igreja apóstata, que é a mulher de Apocalipse 17, né? Aquilo é a igreja apóstata, uma mulher, e a verdadeira igreja, que é perseguida. O espírito da profecia está sobre a verdadeira igreja. E aí, creio eu vou dar essa palavrinha aqui, para os irmãos refletirem, que o profeta Elias é uma figura da igreja, diríamos assim, do Novo Testamento. Ou talvez até da igreja gentílica, porque a questão das duas igrejas. Mas a pergunta que eu tenho feito é, e o profeta Eliseu? Ele é figura de quê? Ele é um tipo de quê? Aí, se nós formos comparar a vida dos dois profetas, geralmente, o que Elias fez, Eliseu fez em dobro. Dobro de milagres e por aí vai, né? Então, até nesse negócio aqui, a fome do tempo de Elias foi 3 anos e meio. 3 anos e 6 meses repetidamente. A fome do tempo de Eliseu foram 7 anos. Então, eu vou arriscar aqui um palpite, né? Se vocês podem refletir aí. Eliseu é uma figura da igreja judaica que vai se levantar, né? A partir do capítulo 7 de Apocalipse, vai se levantar uma igreja totalmente judaica. Aquela questão de 144 mil ali, a igreja judaica que vai se levantar, ainda está no futuro, e 144 mil, 12 mil de cada tribo. Então, ela será uma igreja com uma unção, talvez o dobro, né? Por isso que quando Elias foi arrebatado ao céu, Eliseu disse assim, eu quero pedir porção dobrada do teu espírito. Então, a unção de Eliseu foi o dobro da unção de Elias. Acredito eu que também a igreja judaica que vai se levantar terá uma unção dobrada, né? Do que a igreja gentílica que ora tem o protagonismo do reino de Deus na terra. Aí vamos parar por aí a especulação. Como foi que Eliseu ressuscitou o filho dessa viúva? Vou ler aqui. Diz assim, verso 32. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e a carne do menino aqueceu. A carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e novamente se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama essa sunamita. Ele a chamou e ela veio. E disse ele, toma o teu filho. Então entrou ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra. Tomou seu filho e saiu. Novamente poderíamos terminar a história aqui, porque poderíamos dizer assim, colocar a epígrafe, e viveram felizes para sempre. Porque a mulher fez o bem, recebeu a recompensa do filho, o filho morreu, mas o filho foi ressuscitado pela intervenção do profeta. Só que a história não termina aí. Aí nós vamos para o capítulo 8 do segundo livro de Reis, que vai dizer o seguinte, de 1 a 6. E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ressuscitara, dizendo, levanta-te, vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra por 7 anos. Então eu gosto muito dessa expressão aqui, porque
o profeta, ele revela que Deus chamou a fome, é Deus que chama a fome. Então não podemos atribuir meramente a fatores naturais, né? A questão da fome, às vezes é o clima, a terra, tem uma série de fatores aí, porém, a Bíblia mostra que é Deus que chama a fome. E geralmente, muitas vezes é por causa do pecado, se não sempre, né? Porque Deus não é nenhum sádico para fazer os seres humanos sofrerem injustamente. Então, o Senhor chamou a fome. Já que lá no livro de Apocalipse, o terceiro cavaleiro é o cavaleiro da fome. Por isso, a fome é um anjo. E aí ele disse, a qual virá a terra por 7 anos. Aí nós vemos aqui uma vantagem dessa mulher sunamita. O profeta deu a ela uma informação privilegiada. É claro que Deus sabe de tudo que irá acontecer. Nada mais lógico do que ele avisar os seus amigos, as pessoas de quem ele quer bem, os seus servos que são fiéis a ele, do que irá acontecer no futuro. Então, ele avisou, o profeta avisou a mulher, né? E levanta-te, vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar. Vai vir uma fome. Eu sei que hoje algumas pessoas, né, recentemente disseram, olha, fujam do Brasil porque vai ter muito problema no Brasil. A pergunta que eu faço é a seguinte, para onde? Porque o problema é no mundo todo. Aí vamos ver aqui, verso 2. Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Então ela peregrinou na terra dos filisteus. Quando eu vejo hoje, aqui em Rio Branco, em cada esquina, cruzamento, os venezuelanos pedindo esmola, pedindo trabalho, porque tiveram que fugir da Venezuela na situação que lá existe. Eu fico me perguntando, será que algum dia nós não estaremos em algum país do mundo fazendo a mesma coisa? Geralmente eu gosto de ajudar por isso. Mas vamos lá, espero que não. E sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. E saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. E aqui é bom lembrar o seguinte, para o nosso consolo e conforto, que a desgraça não dura para sempre, né? Aqui Deus delimitou essa fome, essa recessão, o colapso da economia mundial, vamos imaginar assim que seja. Aqui tinha 7 anos, teve começo, meio e fim. E depois disso veio a bonança, né? Depois veio uma época de prosperidade. Então ela voltou, porque a época de prosperidade havia chegado. Aí diz aí, ela veio para clamar ao rei pelas suas terras e pela sua casa. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó rei meu senhor, esta é a mulher, e este o seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo, faze de restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ou seja, somente agora, a mulher entendeu porque o filho dela havia morrido. Isso pode acontecer conosco, né? Por isso que o Novo Testamento, Romanos 8, 28, diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou pelo seu decreto. E aí eu tenho visto muitas vezes, os pregadores, nós somos pregadores, citamos às vezes a palavra de Deus sem atentar por detalhes, né? Talvez assim, no desejo de só apresentar coisa boa para os irmãos, né? Não falar de nada negativo a essa filosofia aí, mas não adianta torcer a palavra de Deus, né? Romanos 8, 28 é assim, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Aí não está dizendo assim, para o bem dos crentes, dos protestantes, para o bem dos católicos, para o bem de quem quer que seja, para o bem dos que amam a Deus. E aí, nós já sabemos que amar a Deus significa obedecê-lo. Jesus disse, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos.
Então, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. A morte daquele filho dessa sunamita, que na época ela ficou com o coração amargurado, por algum tempo ela teve seu coração amargurado. Provavelmente ela nunca entendeu o motivo por que aquele filho morreu, embora tenha sido ressuscitado depois. Mas agora, depois desses 7 anos, ela entendeu por que o filho dela havia falecido. Ela entendeu que Deus, né, na sua onisciência, aí eu digo, na previdência de Deus, ele sabia que a fome viria no futuro. Então, ele providenciou um álibi. Ele providenciou aquela história, porque quando Geazi estava contando para o rei os grandes feitos de Eliseu, que ele estava contando exatamente essa história de como Eliseu ressuscitar o filho dessa sunamita, a mulher chegou para reclamar a sua casa e as suas terras, que ela abandonara naturalmente durante os 7 anos de exílio, quando ela peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. E eu posso imaginar que, se de outra maneira o rei teria dito assim: como é que você pode provar que essas terras são suas, ou que essas casas são suas? Será que você não está inventando essa história? Normalmente ele diria isso, né? Você não tem prova. Todavia Deus providenciou exatamente na hora o testemunho do discípulo do profeta, para que a mulher tivesse a garantia de ter. Ela não teve nenhum prejuízo. Fora o contratempo de peregrinar 7 anos fora da sua terra. Mas diz aí: faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então, até as rendas, desde o dia que ela deixou a terra até agora. E agora sim, aí a história terminou. Então, todavia, tudo começou na vida dessa sunamita a partir do momento quando ela, olhando para o profeta, abriu o coração para ajudá-lo, né? Para fornecer alimento para o profeta, para ajudá-lo. Fornecendo hospedagem, mandou fazer um pequeno quarto, né? Com uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, uma lamparina. Então ela investiu na vida do profeta. Ela foi um instrumento de Deus para fornecer ao profeta o sustento e a hospedagem. O Novo Testamento repetidamente, né? Lembrai-vos da hospedagem, né? Não vos esqueçais da hospitalidade, porque praticando alguns hospedaram anjos. E também a questão da comida e da bebida. Então, a lição que fica para nós hoje, né, já que nós estamos num cenário praticamente apocalíptico, por mais que nós queiramos ser otimistas, nós temos que ser realistas. O que está escrito na profecia, no livro de Apocalipse, principalmente, vai chegar um dia. Um dia vai chegar. Será que não é agora? Está aparecendo. Tudo indica que nós estamos nos aproximando celeremente desses dias apocalípticos, onde os 4 cavaleiros do Apocalipse pode ser que já foram soltos, né? E aí, com certeza, Deus previdentemente, como ele já sabia disso, ele com certeza deixou na sua palavra os ensinamentos, as orientações, para que nós possamos sobreviver nesse tempo difícil, nesse tempo do fim. E aí, como é que nós podemos contextualizar isso? Aí nós podemos perguntar: quem hoje representa o profeta Eliseu? Porque o profeta Eliseu ali representava, era o homem de Deus, o profeta, o representante de Deus. De certa maneira, como eu disse, ele representa a igreja, embora especificamente acredito que seja a igreja judaica, que ainda somente podemos ver os judeus messiânicos aqui e ali, mas ainda o protagonismo está com a igreja gentílica. Eu sei que há um descrédito muito grande em relação às igrejas, em relação aos pastores e até mesmo aos padres. Mas nós sabemos que existem homens de Deus ainda, né? Geralmente estão no anonimato. Existem igrejas sérias ainda, geralmente estão no anonimato. Mas os escândalos protagonizados aí pela
grande parte da liderança religiosa e das igrejas faz com que o mundo nivele e pense que tudo é assim. Mas eu digo, se alguém encontrar alguém que se encaixe no perfil, ainda que precariamente, do profeta Eliseu como representante de Deus, representante das coisas de Deus, dos valores de Deus na terra, o caminho é por aí, investir nessa pessoa, ou quem sabe nessa igreja, ou quem sabe nos pobres, né? Jesus disse assim, não vou citar o texto aqui, eu vou ler em Mateus, que é melhor para não citar erradamente, né? Em Mateus, capítulo 6, e verso 25, Jesus diz, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber. Não é a vossa vida, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vossa vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Não, acho que é o verso anterior. Verso 19. Sim. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. E durante muito tempo eu me perguntei, mas ajuntar tesouro no céu, como é que eu posso ajuntar tesouro no céu? Depois eu aprendi que na história do jovem rico, que está registrado, pelo menos em Mateus e em Lucas, está registrado, ele diz assim, Jesus disse para ele, o jovem era rico, na verdade ele era muito rico, ele possuía muitas propriedades. Jesus diz assim para ele, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Veja só, né? Vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E depois vem e me segue. Então ele está dando a dica aqui, o tesouro nos céus, porque não ajunteis para vós tesouro na terra, né? Onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam nem roubam. Então, por essa escritura e por outras, nós podemos concluir que os pobres, eles são o tesouro no céu, né? Naturalmente, aquele jovem, o jovem rico, ele muito rico, ele não aceitou aquela palavra de Jesus, porque disse que ele possuía muitas propriedades, ele era muito rico. Foi nessa ocasião que Jesus disse, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Mas fica a lição para nós, né? Se nós vivermos de maneira egoísta, egocêntrica, nós não estaremos juntando crédito diante de Deus. Mas se nós nos revestirmos de um espírito de altruísmo, ajudando os pobres, ou ajudando a genuína obra de Deus na terra, aquele que encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma igreja de Deus ainda, que sejam fiéis, esse é o caminho que a sunamita trilhou, e depois foi por isso que ela foi socorrida. Deus providenciou para que ela não tivesse prejuízo, embora ela passou por mau bocado. Certamente passar 7 anos no exílio, na terra dos filisteus, longe da sua terra, da sua propriedade. Ela que era uma mulher rica, provavelmente ela teve que se humilhar, né? E talvez passar até com grandes dificuldades, mas depois ela recuperou tudo. Então fica aí a deixa para aqueles que quiserem seguir, né? Para que não sejamos surpreendidos pelas calamidades que poderão sobreviver ao mundo. E Deus, que é Deus da previdência, sabe o que vai acontecer. E Ele certamente já nos deu as orientações. Aquele que crê vai adotá-las. E com certeza
deverá acontecer conosco algo semelhante como aconteceu com a sunamita. Então, que Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém.